Quem tem razão? Senador Marcos Duval, eu começo com o senhor. Bem-vindo uma vez mais. Nós tivemos hoje, depois de dias muito ruins no mercado financeiro, o presidente eleito toda hora faz jossa em relação ao mercado, ele trata com uma crítica muito dura, enfim, mas é exatamente o mesmo mercado que só reage às expectativas e é esse mercado que vai comprar título da dívida para pagar qualquer coisa que esteja além do orçamento, além da arrecadação brasileira, né? É o mesmo mercado. Mas hoje ele teve até uma melhora e essa melhora veio justamente da percepção dos investidores em relação à posição mais dura do Congresso em relação a esse gasto exagerado que está nessa PEC da transição. O Congresso vai continuar com essa posição de responsabilidade fiscal? Olha, é muito incoerente, né? Um partido que tem como objetivo acabar com a fome e, ao mesmo tempo, está criando uma ferramenta que vai exatamente gerar mais desempregados e mais pessoas passando fome. E dando aquela maquiagem como se nós estivéssemos contra as pessoas que estão precisando desse valor para poder se manter e sustentar a família. Então, assim, já chegou errado, já chegou mostrando que não tem competência para seguir. Imagina se fosse o governo que estivesse aí à frente de uma pandemia, à frente de uma guerra, ou à frente da alteração da nossa reforma da Previdência. Eu fico pensando como deve estar sendo agora esses dias do Paulo Guedes. Ele vendo tudo quase sendo jogado no lixo, tudo que ele fez. E eu, como vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e presido a Comissão Brasil e Emirados Árabes, que está iniciando investimentos no Brasil, simplesmente o embaixador, quando já está retornando para os Emirados Árabes, não sabemos quem que vai ocupar o mesmo lugar, mas já não estão vendo na mesma perspectiva. Ou seja, é inevitável, já posso profetizar aqui que nós vamos entrar 4 anos no maior crise que nós já passamos. E é uma situação vergonhosa ter um ex-presidiário fazendo ainda, nem iniciou o governo e já está fazendo o que está fazendo. Esse aspecto que disse aí o senador Marcos Duval, o senador Carlos Viana, quero ouvi-lo também sobre isso. Nós tivemos uma queda no mercado não porque a gente está com uma nova pandemia, não porque a gente está com uma nova guerra na Ucrânia. É porque uma PEC de um governo que sequer tomou posse gerou um ruído gigantesco. Senador Carlos Viana, o Congresso, eu vou lhe fazer a mesma pergunta que fiz ao senador Marcos Duval. O Congresso vai ter essa preocupação, vai manter essa posição de responsabilidade fiscal, porque foi isso que deu um certo alento para o mercado que foi extremamente atingido depois das declarações da equipe de transição em relação à não responsabilidade fiscal na proposta de emenda. Bem, boa tarde a você, Piotr. Boa tarde ao meu colega Duval, ao economista que está conosco. Uma satisfação. Bem, essa questão dos R$600, nós já viemos trabalhando pela liderança do governo numa solução para o ano que vem que não colocasse em risco, naturalmente, as contas, como já disse o meu colega. E você, Piotr, fez um comentário agora há pouco muito interessante. O Brasil vai crescer esse ano 3,5%. É a expectativa. Ano que vem, se tiver juízo o governo, cresce outros 3,5%. Então, nós já estávamos trabalhando com a possibilidade de usarmos uma janela no excesso de arrecadação para o pagamento desses R$600. Mas era só isso. Agora, não. Além dos 600, nós estamos falando em mais uma parcela de 22 bilhões em cima da arrecadação extra, ou seja, algo totalmente fora. E há uma novidade nessa proposta que cria uma espécie de RP9, vamos dizer assim. Dá ao relator a possibilidade de novas emendas futuras dentro do orçamento, na regra do fora do teto, de acordo com a conveniência do governo, e que já prevê o uso desse dinheiro para crises cambiais ou de juros. Já se tem, inclusive, trabalhando com a proposta, a ideia de que o mercado vai reagir mal, que o país vai ter um problema cambial, e já se quer colocar na PEC o que está lá previsto. Está muito claro em tudo isso. Não vai passar. A minha opinião é que os senadores, especialmente nós que estamos no Senado, cada um tem, somos majoritários,
a lição de um país que precisa manter as contas em dia é muito forte, muito recente. Vamos buscar no governo Temer. Como que o Temer assumiu o governo, por mais que se critique o ex-presidente por qualquer questão política, ele recebeu um governo totalmente desequilibrado nas contas. Nós passamos 2 anos de muito sacrifício e de lá para cá, nesses últimos 4 de Bolsonaro, vamos dizer assim, no geral, também anos de sacrifício para a sociedade brasileira. Então, a gente coloca o país num rumo de crescimento, o mundo inteiro em deflação, em recessão, e a gente crescendo 3,5%, com possibilidade de mais 3,5% ano que vem. A inflação deveria começar em queda, o dólar sob controle, num patamar alto, mas sob controle, e a gente já prevê que o 2023 estará totalmente fora daquilo que nós construímos. Então, a minha opinião é de que terá muita resistência no Senado, e o meu partido, o PL, hoje concorda com a questão dos 600 para um ano, para o orçamento de 2023, numa janela específica. Mas todas as outras propostas que furam o teto e que dão um cheque em branco para um ministro da Economia, que nós nem sabemos quem é. Quem vai ser esse ministro que vai administrar toda essa condição de um orçamento em aberto? Vai enfrentar resistência sim, Piotr, na minha opinião. Vamos voltar ao senador Marcos Duval. O Machado está com um problema na comunicação, daqui a pouco a gente restabelece, o economista Luiz Alberto Machado. Senador, tem uma coisa que é muito clara, o Congresso debate o orçamento todo ano porque olha para a realidade de inflação e perspectiva de crescimento do PIB todo ano, ano a ano. Esse governo está com uma proposta de retirar quase 200 bilhões do teto por 4 anos. Ou seja, é quase que é usurpar a prerrogativa básica do Congresso Nacional de discutir o orçamento e de fiscalizar os gastos do governo federal, do Executivo. Esse tipo de coisa quase que coloca o Congresso como apêndice do Executivo. É esse tipo de coisa que vai ser muito clara agora por parte dos senadores, em que pese o fato de se buscar um meio, como estava citando aí o senador Carlos Viana, se buscar um meio para esses R$600, alguma coisa a mais em auxílio, mas tudo tem que vir também com, digamos, uma gestão responsável do ponto de vista fiscal, de redução da máquina pública, de buscar receita de outra maneira, mas buscar receita com o crescimento da economia, não fora do teto. Sabe o que mais me impressiona? É ver uma pessoa com uma experiência de anos, onde também sempre agrega as pessoas, como dizem assim, os pensadores, né, os sábios e tudo mais, e apresenta nem sequer entrou no governo, já apresenta uma bomba, um projeto que eu sinto até vergonha de ver e de saber que a proposta já começa desse jeito, né? Já começa a largada roubando, já saindo querendo tirar vantagem. Então, eu concordo também com o meu amigo aí, o Carlos Viana, que o partido nosso também, nós tivemos uma reunião hoje, nós não vamos apoiar essa PEC, não vamos assinar, nós poderíamos, concordamos, é claro, dela ficar há um ano, no valor de R$600, isso a gente apoia. Sim. Agora, mais do que isso, não, mas tem como e tem outros recursos que nós podemos tirar para poder não avançar, não ultrapassar o teto de gasto. Porque hoje é esse motivo. Amanhã, depois é outro. Daqui a pouquinho é outro. Está o Brasil retrocedendo ao invés de avançar. É igual o portal da transparência. Eu fui o relator da LDO e tentamos e conseguimos avançar muito, até o ponto de conseguirmos ter mais, não só o relator assinando a tal RP9, né, a emenda do relator, conseguimos um avanço muito grande, uma divisão quase igualitária, mas as coisas retrocederam após a chegada quando o projeto tramitou e foi para o Executivo. Hoje, eu estou perguntando qual o papel nosso o Executivo e o STF estão conduzindo o país e a gente, não sei o que nós estamos fazendo lá. Eu acho que está virando, não mais, como eu dizia, investimento, e virando despesa para o brasileiro. Então, nós temos que sair dessa posição que nós estamos, que não está efetivamente defendendo a sociedade. Hoje eu recebi um post que me impactou, dizendo o seguinte: quando poderíamos imaginar que os caminhoneiros seriam os nossos defensores? Sim. E não os que realmente nós elegemos para estar lá nos defendendo?
realmente, quando eu vi isso, eu fiquei envergonhado. Senador, já volto ao senhor, quero ouvir também o Carlos Viana sobre isso, mas Machado, deixa eu lhe trazer para o debate aqui. Você participou aqui antes da eleição do segundo turno de um debate aqui, você dizia que se economia ganhasse a eleição, o Bolsonaro seria reeleito. E você fez essa previsão ali, e tudo indicava, pelo menos as pesquisas ou parte delas, indicava a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, foi por uma diferença muito menor do que previam as pesquisas. Mas o fato é que nada muda. A lógica econômica que existia era uma, agora, segundo essa equipe de transição, a lógica econômica é outra. Onde é que você vê a continuidade disso tudo, Machado? A equipe econômica, a equipe de transição perdeu a noção da realidade e também não está entendendo que o Brasil mudou? A gente viu aí, se a gente levar em conta, até porque debatemos isso à época, né? Essa regra do teto vem justamente de uma decisão lá do governo Temer, naquele momento, para tirar o país de um buraco que foi enfiado o país pela gestão petista de gasto desordenado. O teto veio por essa razão, aliás, e foi bem sucedido. Ele pode ser aprimorado, tudo pode ser aprimorado. Agora, do jeito que está se pretendendo fazer nessa PEC, é simplesmente deixá-lo do lado. Aí é revogar. E não se revoga o teto dessa maneira, tem que conversar com o Congresso Nacional. É assim que a democracia prevê. Piotr, você está coberto de razão. Infelizmente, aquela expectativa que eu tinha se confirmou, porque, infelizmente, o que eu digo é o seguinte, a própria equipe de transição já está sinalizando uma terrível característica dos governos passados do PT, que é o gigantismo. Então, quer dizer, tem gente demais ali e eles foram com muita sede ao pote. Uma coisa é você negociar uma mudança pontual. Aliás, também o Bolsonaro teria que fazer, porque essa promessa dos R$600 os dois fizeram, mas é uma coisa pontual. Agora, o que o governo está pedindo, essa PEC da transição, é um cheque em branco por 4 anos. E convenhamos, com o passado que eles têm, seria muito ruim que esse cheque fosse passado. Então, eu espero, tá aí os senadores Duval e Viana, eu espero que o Legislativo cumpra o seu papel e dê um freio nessa sede exagerada dessa equipe de transição. Senador Viana, o freio vai ser só nessa questão fiscal proposta pela PEC da transição, que é absurdamente exagerada, e está usurpando, inclusive, o Congresso quando quer 4 anos de licença para gastar fora do teto, ou seja, independentemente da realidade econômica. E o Congresso também vai, digamos, recuperar a sua noção de poder, de um dos 3 poderes da República. O senador Duval fazia menção justamente, né, desse post que ele recebeu, de que são os caminhoneiros hoje que estão defendendo os brasileiros, né? Porque eu já ouvi aqui de congressistas, o senhor me permita aqui a franqueza, e alguns me falaram em off e outros disseram aqui textualmente, que os congressistas estão com medo de dizer o que pensam, porque podem ser cancelados por uma decisão de juiz do Supremo Tribunal Federal. Piotr, essa prática de centralizar poder sempre foi um sonho muito grande dos que, vamos dizer assim, flertam com as ditaduras. No caso, por exemplo, do TSE, no momento como que estamos vivendo, um ministro como Alexandre de Moraes recebe um poder absoluto em nome de todos os ministros da Corte. Está errado. A mesma coisa agora, pedindo ao Congresso Nacional que deixe o governo agir fora do que nós temos dentro de uma lei. Isso vem de acordo com o que eu já conversei, inclusive, com o presidente do Senado, meu colega Rodrigo Pacheco, que nós precisamos urgentemente, a partir do ano que vem, discutir novos limites para as Supremas Cortes, o TSE e o STF. Nós precisamos começar a dizer com muita clareza onde começa e onde termina. Um dos pontos principais é corrigir a Constituição de 88, quando ela diz que o Supremo, o Judiciário, tem que responder à sociedade. Olha, isso está sendo usado como ativismo judicial, porque está lá que tem que responder, então não está na lei, o ministro vai lá e dá um relatório, uma canetada, os outros aprovam e isso se torna uma nova legislação do país. Nós temos que corrigir isso. Não tem clareza na Constituição, tem que devolver ao parlamento um questionamento para que depois o Judiciário tome decisões. Então, nós temos que retomar esse equilíbrio nessa questão aí dos pesos
e contrapesos, né? Freios e contrapesos, que é a expressão correta. E vai depender muito dos presidentes das casas, porque, infelizmente, eles têm um poder muito grande de decisão final. As comissões fazem o trabalho, os senadores decidem ali e enviam para o plenário. O presidente da casa, se não quiser votar, põe na gaveta e fica lá. Foi assim, por exemplo, com todos... Eu não vou nem falar os pedidos de impeachment. Esse eu nem vou falar. Mas vamos falar, por exemplo, nos requerimentos que nós fizemos para que o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, fosse ao Senado conversar conosco. Sim. Conversar e nos dizer claramente, explicar por que ele está tomando essas decisões. Isso tudo foi arquivado. Então, a partir de fevereiro, o parlamento, e eu vou lutar por isso, tenho companheiros que estão nessa mesma luta, nós não temos medo nenhum de falar o que pensamos. Não, e não vão ser anulados. O problema está em nós termos apoio de uma maioria para que a gente possa fazer esses ajustes. E um ajuste republicano, Piotr. Nós não estamos falando aqui em tirar poder do judiciário, tornar o judiciário dependente do parlamento, nada disso. Nós estamos falando em redefinirmos limites. Um ministro do TSE, que é um dos poucos países no mundo que tem um tribunal como o nosso, o ministro entende que as manifestações são antidemocráticas, que elas são pacíficas, mas ele entende que são antidemocráticas, e manda bloquear o dinheiro dos donos das empresas. Onde é que nós estamos? E realmente é o parlamento. Agora, essa experiência, para concluir aqui meu raciocínio, é uma experiência nova. O Constituinte de 88 vivia um outro Brasil. Nós temos que agora começar a adaptar, até porque a própria oposição entende que há exageros. E quem tem que consertar esses exageros, quem tem que corrigir a legislação, somos nós, eleitos pela população. Aliás, só para citar o que disse aí o senador Viana, não republicano é a atuação que a gente está vendo das cortes superiores, sobretudo do Supremo Tribunal Federal. Que uma coisa é interpretar alguma coisa que está na Constituição, a outra coisa é criar uma nova regra sobre a Constituição. Aí não, aí é prerrogativa do Congresso Nacional, até porque existe exatamente a ferramenta da reforma. Eu tenho mais 2 minutos só. Machado, eu queria ouvi-lo novamente, antes de passar para o senador Marcos Duval. Na sua perspectiva, você vai ver exatamente, você acredita nesse Senado dando essa resposta? Porque o Rodrigo Pacheco não deu essa resposta e o Senado é a casa revisora. Os senadores fizeram um esforço gigantesco, o Carlos Viana citou isso aqui, mas o senador Rodrigo Pacheco se manteve quase que omisso diante de uma série de coisas. Também na Câmara, diga-se de passagem, do presidente da Câmara. Em relação a essas manifestações, parlamentares sendo caçados na sua liberdade de fala nas redes sociais, o que é surreal. Dentro da democracia é completamente surreal. Até porque parlamentares, nós temos liberdade de expressão, eu tenho liberdade de imprensa como jornalista, parlamentares têm um artigo próprio para garantir a eles qualquer manifestação. É um pouco mais sofisticada o arcabouço jurídico que garante a liberdade de manifestação de parlamentares. Mas, Machado, por gentileza, num minuto, você acredita que teremos essa resposta do Congresso Nacional, ou seja, de reposicionar os 3 poderes vivendo harmonicamente e de forma independente? Eu tenho que acreditar, né, Piotr, porque o que eu tenho visto é que não dá para acreditar no judiciário, porque ele tem dado seguidas demonstrações de ativismo judicial. O próprio presidente eleito agora, lá no exterior, já tem repetido uma série de discursos, o nós e eles, tratando o mercado como se fosse uma ameaça para o país, quer dizer, mostrando total desconhecimento do que é o mercado. Então, resta acreditar no legislativo, apesar de eu reconhecer que houve omissão tanto do presidente do Senado como do presidente do Congresso em episódios agora recentes. Senador Marcos Duval, 1 minuto, por gentileza, para o senhor também o mesmo questionamento. O Senado vai responder, ou seja, vai reposicionar a República com 3 poderes harmônicos e independentes? Olha, é uma boa pergunta, estou vendo o Senado apático e muitos respondem o STF, seja com realmente, efetivamente culpado, ou porque o partido de oposição fez uma denúncia e aí ele acaba caindo no STF. Tem receio de entrar em confronto. O que eu sei é o seguinte, depois do impeachment da Dilma, que quebraram um artigo da Constituição, quer dizer, ela não poderia, ela teria que ficar 8 anos inelegível e quebraram isso, e aí, quer dizer, romperam a função do STF, que é de proteção, guardião da Constituição, e depois disso,
senadores, quando eu entrei, faziam parte do nosso grupo Muda Senado, e tínhamos o movimento CPI da Lava Toga, a metade entendeu que se tirássemos os ministros do STF, o presidente, que eles passaram a ser oposição, iria indicar mais 2. Então, ou seja, não pensa na sociedade, pensa na sua posição política, e a gente precisa botar mais senadores sem estar devendo ou com o rabo preso ao STF. Aí sim a gente pode exercer a função de senador. Senadores Marcos Duval e Carlos Viana, muitíssimo obrigado pela participação. Luiz Alberto Machado, obrigado pela gentileza de nos atender aqui, todos vocês, nesse debate aqui do Prós e Contras.